A Série B do Brasileirão vai começar e quais são os favoritos a ficar no G4 da competição nacional? E quero dar o meu pitaco em relação também ao elenco do esporte, que acompanha aqui em peso o canal do Futebol Team, e os outros favoritos. Eu coloco aí pelo menos 10 candidatos reais por estas 4 vagas de retorno à elite do futebol brasileiro. Quais outros clubes que podem surpreender, os candidatos também ao rebaixamento e os favoritos ao título, clubes que estão indo em peso no mercado, como por exemplo o Goiás. Acho que já deu para perceber, sou o torcedor do Verdão, tem um canal do Goiás, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo inclusive na descrição. Goiás que foi bem no mercado, contratou jogadores como o Thiago Galhardo, como também o David Braz, e está melhorando o seu elenco, né? Em comparação, por exemplo, com o pífio campeonato estadual que fez. Outros elencos mais homogêneos, como o do Sport, do Ceará, o Santos também, que na minha avaliação é o mais engenhado, né? É o favorito a ficar com esse caneco, mas não será tão simples assim. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para conversarmos um pouco mais sobre esta competição que deixa, né, todo torcedor ao mesmo tempo ansioso e preocupado, né, por ficar mais um ano na Série B do Brasil. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos aqui no YouTube do Futebol Team, que já está muito próximo, e os outros vídeos também que gravamos sobre o esporte do Bahia também aqui em nosso canal, vou deixar na tela final. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série B do Brasileirão, com o Sport entrando em campo já no próximo sábado contra o Amazonas, essa partida às 5 horas da tarde. Além do Sport, outros clubes, aliás, todos, né, de olho no G4 da competição. A Série B que é uma competição assim muito maluca, onde basicamente todos os clubes que estão na Série B, eles estão, digamos, incomodados com a situação. Eu salvo raras exceções, como por exemplo o Brusque vem em crescimento e tudo mais, mas não tem, digamos, aquela cobrança ainda do torcedor de subir logo para a Série A. O Operário já é um clube que tem mais tradição, mas que também a Série B do Brasileirão, nesse momento, tá ok, né? Vai passo a passo. Mas, por exemplo, se o Operário ficar 5, 6 anos na Série B, o torcedor já está querendo subir, né? Isso é natural, até porque a principal competição do Brasil é a Série A do Brasileirão. Então, para os clubes do interior, geralmente, né, não são todos, mas, por exemplo, para o Ituano, para o Mirassol, para o Novo Horizontino, existe aquela maior paciência, vamos colocar assim, de você estar numa Série B do Brasileirão. Não é a mil maravilha, né? O torcedor quer ver o seu clube na Série A do Brasileirão, mas a maior paciência. Agora, para clubes como o Sport, Ceará, Goiás, Coritiba, América, Santos, Avaí, aí sim, a coisa é muito mais embaixo, né? A pressão, a insatisfação do torcedor é algo gigantesco. Não que a Série B seja o pior campeonato do mundo, mas para clubes que já acostumaram com a Série A, quando caem, você quer subir o mais rápido possível. E, por exemplo, o Ceará e o Sport, que já eram dois cotados a subir até, peço perdão pela palavra, mas com o pé nas costas na Série B do ano passado, não fizeram isso e agora tem uma Série B ainda mais difícil. Sendo bem sincero aqui com vocês, se fosse para mim colocar os favoritos neste momento, uma semana antes quase aí de começar a Série B, eu colocaria uma lista de até 8 favoritos, 8 candidatos reais para conquistar essa vaga e outros que podem surpreender. Quais seriam os meus favoritos? Eu fiz aqui basicamente uma ordem. Se fosse para mim apostar meu dinheiro: Santos, Sport, Ceará, Goiás, América, Coritiba e Avaí. Tá? Eu ficaria basicamente com esta lista. O quarto colocado, há uma dúvida, até no vídeo que eu gravei há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu com muito custo eu coloquei o Goiás como um dos candidatos. Por quê? O Goiás fez um time muito ruim no começo do ano, tem dinheiro, mas não gastou. Então o elenco do Goiás no Goianão, se você pegar ali de base, é um elenco para brigar severamente contra o rebaixamento na Série B. A questão é que o Goiás trouxe o Lucas Andrino, o Márcio Zanardi, 2 bons nomes do São Bernardo, e está sabendo contratar, como o Thiago Galhardo, o David Braz, o Alex Teixeira também ficou próximo, acabou que esfriou nos últimos dias. Jogadores melhores, o próprio zagueiro Messias, o Lucas Ribeiro, zagueirão ex-Ceará, e devem chegar outros nomes também, o Regis, ex-Coritiba, ex-Guarani, ex-Sport também, é o nome que nesse momento está acertado. Então, por conta disso, eu coloco o Goiás também, nesse momento,
entre um dos candidatos. Acho que, por exemplo, o América está num estágio maior do que o Goiás nesse momento. O Coritiba também tem um bom elenco, tem dinheiro, mas ainda deixa um pouco a desejar nas contratações, fez um campeonato paranaense ruim, então eu não consigo colocar ainda o Coritiba como um candidato seríssimo. Então, pegando por momento, por elenco, por dinheiro e aquilo que demonstrou no campeonato estadual, se fosse para mim apostar, seria Santos, Sport, Ceará e o América Mineiro também nesta quarta colocação. Aí os outros candidatos seríssimos, Goiás, Coritiba e também o Avaí. Tá? Eu colocaria esses 7, 8 clubes aí. Além disso, por exemplo, não tem como a gente, até pelo campeonato estadual que fez, não colocar o Novo Horizontino e o Mirassol dentro desses candidatos. Eu não vou gabaritar, falar que eles irão brigar de cabo a rabo pelo acesso, porque é difícil a gente fazer isso para clubes que têm, digamos, um lastro ainda curto, menor, né, na Série B do Brasileirão. Por exemplo, o Avaí é um clube que sempre ninguém coloca como candidato e vai lá e sobe. Então, no Avaí, a gente fazendo essa análise é mais fácil. É mais fácil a gente colocar o Avaí ali como um pontinho de um asterisco, que vai ser um clube que vai brigar do começo ao fim para subir para a Série A. O Mirassol e o Novo Horizontino foram dois que aprontaram na Série B do ano passado. Tem um elenco bom, em especial eu vejo que o elenco do Mirassol é um pouco melhor, tá, do que o Novo Horizontino. O Mirassol fez um bom Paulistão, tem um Danielzinho no meio de campo, tem também o De La Torre no ataque, enfim, é um time interessante. O Novo Horizontino tem peças mais modestas, mas também, por exemplo, conseguiu eliminar o São Paulo no Campeonato Paulista e fez jogo duro com quase todos, né, que enfrentou também. Se eu não estiver enganado, acho que o Novo Horizontino ganhou até do Santos, na Vila Belmiro. Desses clubes que podem surpreender, eu ficaria com a seguinte lista. Na primeira colocação, o Mirassol. Segundo, o Novo Horizontino. Terceiro, o CRB. Quarto, a Ponte Preta. Quinto, o Paysandu. Sexto, o Vila Nova. Estou colocando mais o Vila por conta da Série B que fez no ano passado. E não propriamente pelo elenco. Então, e tem a Ponte Preta também, né? Não sei se eu falei, acho que eu falei. Não é uma Série B tão simples assim, de você apontar candidatos ao rebaixamento, candidatos ao título, à permanência, até porque sempre, vocês podem anotar isso daqui que eu estou falando, esses 8 clubes que eu coloquei aqui como candidatos ao acesso, Santos, Sport, Ceará, Coritiba, Goiás, América, Avaí, pelo menos um desses vai empacar no meio de tabela, igual fez o Ceará no ano passado, porque a Série B é desse jeito, tá? Ela é muito imprevisível. Até mesmo dos clubes que caem da Série B da Série A para a Série B, sempre tem um que decepciona, e não é decepcionar de não subir, é decepcionar de às vezes até mesmo brigar contra o rebaixamento. Então eu vou com calma. É difícil garantir quem vai subir, quem vai ficar, mas eu apontaria basicamente essa lista. Você pode achar que eu estou ficando em cima do muro ao falar que, por exemplo, quase 12 clubes podem surpreender, mas olha a Série B do ano passado, onde na reta final foi basicamente isso, 10, 12 clubes disputando ponto a ponto para ver quem subiu. Aí você pode me perguntar, Guilherme, existe uma receita na Série B do Brasileirão? Olha, acho que receita não, mas um prognóstico, algo que geralmente sempre funciona, primeiramente você iniciar bem a competição e terminar ela bem. É muito difícil um clube que abre uma grande vantagem não lutar pelo G4 até as rodadas finais. Por exemplo, teve o Náutico em 2021 que abriu aquela vantagem gigantesca, né? Mas, por exemplo, o Náutico, ele ainda assim, até nas últimas rodadas, mesmo já cambaleando, ele estava ali na briga, entre os 7, 8, 9 primeiros colocados. Então o mais importante é você começar bem, estar nessa briga, não engatar uma sequência muito ruim, igual fez, por exemplo, o Avaí no ano passado. O Avaí começou a Série B como um candidato seríssimo a subir e, se eu não estiver enganado, acho que o Avaí perdeu quase 9 jogos em sequência. Tava na lanterna, então aí pronto, cara, aí você vai brigar contra o rebaixamento do começo ao fim. Pode acontecer de começar mal e recuperar? Pode, principalmente para esses clubes. Sport, Ceará, Goiás, Santos, Coritiba, América. Por quê? Porque tem dinheiro e tradição. Igual fez, por exemplo, o Atlético Goianiense, que é um clube menor do que esses que eu citei, mas ele tem ele já conhece o caminho das pedras. Na Série B, trouxe bons jogadores na metade da competição e conseguiu subir. Por quê? Porque conhece, porque entende da Série B, tem pessoas capacitadas e, obviamente, tem dinheiro também para ir no mercado e contratar. Então a Série B que ela é muito parecida, eu estou falando que aqui tem jogadores bons, tem, mas nenhum clube tem, digamos assim, nenhum time tem 5 craques, tá? É diferente da Série A. Por exemplo, o Sport
Tem os seus jogadores bons? Tem sim, o Rafael Thierry, o Alan Ruiz, o Lucas Lima, Romarinho, Gustavo Coutinho, é sim um time bom para a Série B. Aí você vai, por exemplo, para outros elencos, como o Coritiba, tem o Bruno Melo, tem o Arilson, também volante ex-Criciúma, Matheus Friso, Sebastião Gomes, Robson, também o Figueiredo, o Leandro Damião, até esperava um pouquinho mais desse elenco do Coritiba. No Ceará também tem um timaço, tá? O Lourenço, o Eric Puga, o Guilherme Castilho, o Richardson, o Matheus Felipe, Rai Ramos, Matheus Bahia também é um bom lateral esquerdo. Mas, igual eu falei, é difícil você ver, por exemplo, o elenco do Ceará comparado com o elenco do Brusque. Não é, por exemplo, você comparar um elenco do Palmeiras com o do Vitória, né? Por exemplo, pegando aqui em termos de quem vai lutar, quem vai ficar em cima, quem vai teoricamente ficar embaixo. É uma comparação difícil de se fazer, porque, volto a dizer, a Série B, o orçamento é muito semelhante, e aqueles que conseguem contratar melhor é porque estavam na Série A recentemente, ou tem, por exemplo, uma quantia financeira maior, né? Então isso acaba ajudando, né? Maior torcida. O Avaí está com um elenco um pouquinho pior do que eu esperava, mas também tem bons jogadores, como o Maurício Garcês, como o Poveda, o William Maranhão, o João Paulo também de CRB, Atlético Goianiense, o Kevin na lateral direita. Qual outro clube aqui também que eu posso destacar? O América Mineiro, fez um campeonato mineiro excelente, tem o Moisés ex-Palmeiras, Juninho, Ale, Vitor Jacaré, Renato Marques, Marlon, Éder Silva, o Éder, o Ricardo Silva também, duas opções para a zaga. Uma Série B difícil, tá? Desses clubes que podem surpreender, acho que até esqueci de colocar na lista, o Paysandu. Acho que o Paysandu também não vejo como candidato real, mas pode ficar ali naquela meiuca, 7º, 8º lugar. Aí, meu amigo, quando tá faltando 3, 4 rodadas para o término da competição, tudo pode acontecer. Mas dificilmente um clube que começa bem no torneio, ele fica de fora dos 4 primeiros. Pode ter uma outra aberração, mas se fosse para mim passar receita, não só para o esporte, mas também para os outros clubes, é tentar engatar uma sequência boa. Dos primeiros 5 jogos, somar aí 10 pontos, vamos colocar assim. 5 jogos você vence 3 e empata 1 pelo menos. Dentro dessa sequência, abrindo uma certa margem e colocando também respeito sobre os outros adversários, vencendo os jogos dentro de casa, somando aqueles pontinhos fora, tentando não perder os jogos iniciais, né, os confrontos diretos. Por exemplo, na sequência, falando aqui para o torcedor do esporte, já na 3ª rodada tem Coritiba e Sport lá no Couto Pereira. Esse jogo o Sport pode não ganhar, mas ele também não pode perder, porque pontos, por exemplo, perdidos para o Coritiba, mesmo sendo fora de casa, eles podem fazer a diferença. Tem o Vila Nova em casa também na 2ª rodada, pode ser que o Vila venha a surpreender. Então, nesse comecinho de campeonato, onde ainda os clubes estão se entendendo, pelo menos um empate nos jogos fora, por exemplo, deixa eu pegar aqui, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª rodada, Goiás e Sport na Serrinha também. Outro jogo, por exemplo, que o Goiás precisa ganhar para quem quer subir, já, digamos, fazer uma vantagem em cima de um adversário direto, e o Sport também não pode perder esse jogo para não deixar abrir uma vantagem, por exemplo, com 6, 7, 8 rodadas de diferença. Aí nos jogos que você é franco favorito dentro de casa, igual, por exemplo, contra o Brusque, contra o Vila Nova, contra Novo Horizontino, Operário, Ponte Preta, Amazonas, aí sim, aí você tem que fazer o dever de casa e fora de casa também buscar o máximo de pontos possíveis. Pode deixar a sua opinião também, qual é a sua análise, quem que você indica que vai lutar, né, por esse acesso. É difícil apostar, mas se fosse, digamos, olhando para dentro de campo, eu colocaria essa tabela: Santos, Sport, Ceará e América Mineiro. Olhando para o coração, eu colocaria o Goiás na vaga do América, tá? Mas ainda assim, nesta 4ª colocação, não que é gabaritado, tá? Provavelmente um desses daí vão decepcionar, mas tem o Avaí, tem a Ponte Preta, tem o Novo Horizontino, tem o Mirassol, tem o Avaí, sabe? Então não é uma Série B tão simples assim de você analisar, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e conferir os outros conteúdos na tela final e o meu canal do Goiás também logo aqui abaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!